Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas uma vez mais ao canal Mindset Positivo. O último episódio foi sobre propósito, portanto não poderia deixar de fazer outro que se seguisse sobre valores. E porquê? Porque eles são uma chave fundamental e relevante para tudo nas nossas vidas, para tudo o que decidimos nas nossas vidas. Este conceito vem da terapia de aceitação e compromisso, que é uma abordagem de terceira geração das terapias cognitivo-comportamentais. Os valores são essenciais para a nossa saúde mental, para a nossa felicidade e por muito que isto seja um conceito totalmente pessoal e subjetivo, vamos então chamar uma autoperceção subjetiva de bem-estar. E então para que possas ser mais feliz, para que possas ter a tua saúde, a tua vitalidade, a tua realização, vais perceber que deves ter a tua vida atrelada a valores. E a felicidade não é a ausência de problemas, de dor ou de sofrimento. O sofrimento é inerente, é intrínseco à condição humana. O sofrimento é intrínseco à nossa existência, o que nos leva ainda a pensar com mais afinco isto do que é o conceito de valores, ou seja, de como termos uma vida mais significativa. E vamos entender que para termos uma vida significativa temos de estar atrelados a valores. Portanto, eu considero que é uma parte fundamental da nossa existência termos uma vida significativa. E o que vai dar essa direção são então os teus valores. Então o que é que são os valores? É a direção segundo a qual tu orientas a tua vida, tu direcionas a tua vida. Ou seja, é como uma bússola pessoal. Eu diria até mais, é como que uma força interna que te orienta independentemente das circunstâncias, do ambiente externo. A primeira distinção que temos que fazer é que um valor não é um objetivo, são coisas diferentes. Um valor não finda, não é algo que alcanças e que termina. O valor norteia, guia-te, orienta-te. O valor nunca acaba, é algo acerca da direção sobre a qual eu quero caminhar. Por exemplo, se eu chegar a uma plateia e perguntar, uma plateia onde tu estás, e te perguntar assim, se tu puderes acabar com a fome no mundo, hoje, matando uma única pessoa inocente, eras capaz de o fazer? O que é que tu respondes? Claro que vamos ter respostas diversas. Uns iriam dizer, sim, claro que sim, porque a vida de muitos vale mais do que a vida de um. O fim justifica os meios. Íamos ter pessoas que responderiam, não, claro que não. As vidas humanas têm todas o mesmo valor. Ou respostas como, bem, se eles estão a passar fome e se estão com essas dificuldades e com esse sofrimento, é uma questão kármica, estão a aprender lições na vida, por isso claro que não. Ou respostas como, sim, tiraria uma vida, desde que essa vida fosse a minha. Portanto, para uma mesma pergunta, a quantidade diferente de caminhos que podemos ter como resposta. E agora se eu te perguntar, ao tirares o teu carro do estacionamento, raspaste num Porsche vermelho, tu deixarias um bilhete no carro a avisar com o teu contacto? Sim ou não? Íamos ter respostas do género, sim, claro que sim, porque eu sou uma pessoa honesta. Um dos meus maiores valores é a honestidade. Ou, sim, claro que sim, porque depois ia-me ficar a sentir culpado e eu não gosto de ficar a sentir culpa, portanto deixaria. Ou, não, claro que não, porque também já me riscaram o carro muitas vezes e nunca me deixaram bilhetes. Portanto, mais uma vez, para uma mesma pergunta muito simples, uma direção muito diferente de respostas. E agora se eu perguntar à plateia onde tu estás, e se eu te der 100 euros para comeres um prato cheio de baratas vivas, tu comes? Mais uma vez, poderíamos ter várias respostas, quase certeza que a maioria ia dizer que não, derivado das sensações negativas que seria para nós, nesta cultura, comer baratas, ainda para mais vivas. Mas se eu dissesse assim, então eu ofereço 100 mil euros a quem comer este prato de baratas vivas. Aí, com certeza que íamos começar a ter algumas mãos a levantar. Porque as pessoas associam que esses 100 mil euros poderiam levar a algum conforto a longo prazo que é superior nos seus sistemas de avaliação àquela dor e sofrimento de curto prazo de ter que comer baratas. E se eu aumentasse a parada para, então, e para 1 milhão de euros? Quem é que quer comer este prato de baratas vivas por 1 milhão de euros? Ou seja, não há respostas certas, não há respostas erradas, todos temos os nossos mecanismos de avaliação, as nossas crenças e os nossos contextos. Agora, todas estas respostas são orientadas
inevitavelmente também por valores. Os valores guiam todas as decisões que tomamos e assim o nosso destino. Devemos lembrar-nos que toda a tomada de decisão se resume a uma definição de valores. E há aqui ainda um outro aspecto, o entenderes os valores como algo que tu importaste socialmente, algo que alguém te disse que é importante. E, tocando aqui num ponto muito importante, sucesso é diferente de significado. A maioria das pessoas começa a sua vida, especialmente na fase de jovem adulto, na busca do sucesso. Mas na maior parte das vezes é um sucesso padronizado, algo que imitamos e que alguém nos disse que é o conceito geral social de sucesso. Ou seja, como acumularmos uma certa quantidade de dinheiro, subir de cargo, teres um diploma, teres um certo carro, teres uma certa casa. Ou seja, isto são realizações, coisas que se alcançam. São marcos a que a maior parte das pessoas apelidam de sucesso. E muitas vezes a pessoa alcança isso e percebe que não ficou assim tão preenchido, não preencheu aquele vazio, porque são metas, são realizações que acabam por não ter assim aquele significado para a pessoa que a pessoa julgava que ia ter. E muitas vezes a pessoa alcança isso e percebe que aquilo é desprovido de significado. Ou seja, significado é o teu valor pessoal que tu dás às coisas. Então, quando realmente paramos para pensar sobre este assunto, o que são os nossos valores? O que é que dá significado à minha vida? Qual é a minha bússola pessoal? Muitas vezes nos damos conta que os nossos valores são apenas padrões sociais, aquilo que a sociedade espera de nós. Outro fator que leva justamente as pessoas a não pararem e a não pensarem na direção ou nos seus próprios valores é justamente o estarem a viver uma vida de escape ao sofrimento. E como nos diz Tony Robbins, se não conheces os teus valores, prepara-te para a dor. As pessoas acabam por confundir o que as faz verdadeiramente felizes com o que as distrai da tristeza. E se eu pergunto à maioria destas pessoas o seguinte, então, se não estivesses a viver em função de colocares todo o teu foco, toda a tua energia, todo o teu tempo em prol de te livrares ou de escapares do problema X, estarias a viver em função de quê? Estarias a caminhar para onde? O que é que estarias a fazer? E a maior parte das pessoas responde, não sei. E posso dizer aqui uma metáfora que é a metáfora do motorista do autocarro. Então imagina que tu és o motorista ou a motorista de um autocarro e tu estás a conduzir ou a dirigir numa direção de acordo precisamente com os teus valores. E pelo caminho vão entrando passageiros que te incomodam, que tu nem gostas, que te causam até alguma impressão, alguma dor, seja o que for. E isso chega a um ponto que tu decides parar o autocarro e ir lá atrás e tentar expulsar os passageiros. Mas a partir do momento que fazes isso, tu deixaste de conduzir o autocarro, deixaste de caminhar. E como eu já disse atrás, o sofrimento, a dor, é intrínseca à existência humana. E a partir do momento que tu decides parar de conduzir o autocarro, deixaste de seguir a tua vida, deixaste de seguir a tua bússola, para estares a dar uma atenção momentânea a algo que não contribui para o teu caminho ou para o que tu te propuseste como sendo o teu valor. Portanto, acima de tudo, um valor é uma ação comprometida e esse compromisso é de ti para ti. E não confundir sentimento e emoção com valor, porque muitas vezes tu vais ter que caminhar ou que conduzir até numa direção completamente oposta ao que sentes ou à tua emoção, para que possas então continuar alinhado com os teus valores. Não te esqueças que valores foi algo que tu escolheste deliberadamente. Tu escolheste seguir aquela direção e aquele caminho. São os teus valores. Tu sabes em que direção queres caminhar. E nem sempre tens de tomar uma ação sobre uma emoção ou sobre um sentimento. Ou seja, um valor é uma ação comprometida contigo mesmo ou mesma, independentemente da dor ou sofrimento momentâneos. As pessoas farão mais para fugir à dor do que para alcançar o prazer. E cabe-te a ti tomar as decisões conscientes sobre que valores queres viver a tua vida, para que possas realmente moldar a tua qualidade de vida e viveres o teu destino como mereces e como desejas. E então tu deves perguntar a ti mesmo ou a ti mesma: o que é mais importante para mim nesta vida? E para ajudar nisto podemos fazer um exercício reflexivo que é o exercício do funeral.
Imagina que tu morres. E muitas vezes não nos lembramos que somos mortais, finitos. E é muitas vezes a pensar nesta questão realmente da nossa finitude que conseguimos peneirar melhor aquilo que vale a pena, aquilo onde devemos realmente pôr o nosso foco, o nosso tempo e a nossa energia. Então imagina que estás morto e estás no teu funeral e consegues ouvir o que é que todas as pessoas que estão à volta, que são os teus entes queridos, os teus familiares, as pessoas que tu mais amas, as pessoas que mais te amam, o que é que essas pessoas estão a dizer sobre ti? Ou o que é que tu gostarias que essas pessoas dissessem? Quais são as tuas habilidades, as tuas competências? Ao que é que tu davas valor? Quem é que tu eras? Quem é que te tornaste? E isso pode ajudar muito a definir então quais são os teus valores sobre os quais tu te queres guiar nesta vida. E da minha experiência em cuidados continuados, cuidados paliativos, em lar, podem ter a certeza que perto da hora da morte, a maior parte das pessoas, independentemente do seu nível socioeconómico, do seu nível cultural, as coisas que valorizavam, que davam significado e que referiam, não modificavam quase nada umas das outras. Então eu vou colocar aqui mais à frente alguns exemplos de valores e já te vou explicar melhor como podes fazer. No entanto, eu trago-te aqui esta importante oportunidade de reflexão valiosíssima sobre quais são os teus valores, porquê e se estás ou não alinhado com eles. Muda os teus valores, muda a tua vida. E podes e deves continuar a fazer essa questão a ti mesmo ou a ti mesma. Quais são os meus valores? E mesmo que a resposta mude com o tempo, que às vezes até deve mudar, independentemente da resposta, não faças nada que te comprometa a ti mesmo ou a ti mesma. Não faças nada que antagonize com o teu caráter. Prioriza quem tu és e quem tu escolhes ser. Sê corajoso e corajosa e vive de acordo com os teus valores dia após dia. E nem sempre é fácil decidirmos quem somos. Por isso, escolhe deliberadamente quais são os teus valores para que possas criar o teu supremo destino para poderes ser a melhor pessoa que tu puderes ser e para criares um impacto na tua vida que tanto mereces e que tanto desejas. E prepara-te porque a vida vai sempre encontrar uma forma de testar o compromisso, o verdadeiro compromisso que temos com os nossos valores. Mas nós somos os responsáveis pela nossa própria vida, nós somos os arquitetos, somos os alquimistas da nossa própria vida. Por isso vamos estudar os nossos hábitos, as nossas rotinas, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos para que possamos gerar melhores outcomes, melhores resultados. E é claro que é impossível estarmos sempre no nosso melhor, mas se tivermos uma hierarquia de valores bem arquiteturada, alimentaremos de certeza uma melhor vida e ficaremos cada vez melhores nisto de viver. E como já dizia Aristóteles, somos o que fazemos repetidamente. E vou colocar aqui uma lista de valores sobre os quais podes acrescentar ainda mais, são apenas alguns exemplos. Podes escutar os valores de 1 a 10, por exemplo, e depois hierarquizá-los. Faz pausa no vídeo se quiseres transcrever alguns do ecrã para o papel. Isto não vai ser apenas um aglomerado de palavras num pedaço de papel, mas vais ter que te condicionar e que te comprometer para os usares como a tua nova bússola. E se o fizeres, eles vão se tornar um alicerce muito sólido de cada decisão que tomares. Experimenta. E então assim terminamos. Muito obrigado por me teres escutado. Espero que estes conteúdos te sejam mesmo muito úteis e que realmente os apliques. Vou deixar aqui em baixo o meu Instagram, se me quiseres seguir também noutras redes sociais. Vou deixar aqui também o link do Buy Me a Coffee, se me quiseres pagar um café como forma de contributo, uma doação para dar força ao canal. E se ainda não subscreveste o canal, subscreve, partilha estes conteúdos com quem realmente tu amas, porque são conteúdos extremamente úteis e transformadores. E então, até já!